Mas a pergunta nossa da igreja, teve um debate muito grande essa semana, alguns irmãos, o assunto é meio polêmico. Eu falei, não, não tem nada de polêmico. A gente vai para a Bíblia, a gente respeita a interpretação de cada uma. Mas no seu entendimento, pela palavra de Deus, como é o nosso tema, como explicar essa segunda palavra? Você acha que Jesus, ele veio apresentar um Deus, Deus de Senhor, Deus de soberano, ou veio apresentar um Deus Pai para nós na Terra? Bom, quando a gente olha para os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, a gente tem uma revelação de Deus a partir de um outro prisma. Jesus ressignifica tudo que está na lei e amplia a visão. Então, Deus, que é conhecido como o Criador, o mantenedor, o sustentador, o Deus da aliança com o seu povo, o povo de Israel, agora é apresentado por Jesus como um Deus pessoal, relacional, para além dos limites do templo e da estrutura religiosa judaica, que girava em torno de um tripé. Tinha os sacrifícios, o sábado e a lei, a Torá, a instrução. Jesus agora traz Deus para o relacionamento. Tanto que no Antigo Testamento, a palavra Pai para Deus, ela aparece apenas cerca de 14 vezes. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, são cerca de 272 vezes. Jesus está ampliando e ele ressignifica. Como Jesus faz isso? Ele é unigênito, ele conhece o Pai. E ninguém viu Deus literalmente como ele é. Por isso o evangelista João, no seu primeiro capítulo, mostra que esse que é unigênito é quem revela o Pai. Até Moisés tinha a lei, né? E através de Jesus, quando chegamos em Jesus, além da lei e dos profetas do Primeiro Testamento, agora em Jesus nós temos a graça e a verdade. E é ele que demonstra o Pai de outra forma. Em vez de olhar para o Sinai, o Deus representado pela lei, pela regra, pelos trovões, os raios, esse poder de Deus, agora em Jesus ele é apresentado ao redor da mesa. Jesus vai demonstrando no dia a dia por onde vai passando um Deus que é Pai, isto é, ele é relacional, ele é próximo, ele ama, ele se entrega, ele perdoa, ele resgata. Então, o Deus apresentado em Jesus é esse Deus que quer se comunicar conosco. É um Deus presente, perceptível, participativo e ativo na história. Jesus tira essa distância que o sacrifício, o sistema sacerdotal e levítico trouxeram. Teve sua importância naquela construção cultural histórica. Mas em Jesus nós temos esse ápice. Ele é o plerus, ele é a totalidade da revelação. Aliás, ele é a expressão exata de quem Deus é. E a melhor forma de conhecer o Pai é através do Filho. Por isso Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus é a expressão exata de um Deus que é Pai e é relacional. Porque se a gente olha para a Bíblia, servir o Deus da Bíblia, claro que a gente está olhando para o Deus da Bíblia do Antigo Testamento. Servir o Deus da Bíblia do Antigo Testamento, ele parece que tinha um cunho mais de uma obrigação, parece que de mais de uma coisa de se fazer muito certinho. Lembra quando Moisés foi subir, que os montes até fumigaram, tudo, que foi só Moisés subindo, e Deus tinha até pedido para o povo ir junto com eles, mas ele falou, não, o povo tem que estar santo. Não pode ser de qualquer jeito. Aí sobe até Moisés. Parece que serviu o Deus do Antigo Testamento. Você tinha que estar tudo certinho, que não podia ter nada errado. Para Uhum. você poder ouvir e falar, para poder ouvir o que ele queria com a gente. E Jesus, quando ele veio na forma de pai, ele parece que ficou mais aberto, né? Aquele que deitava com eles, no Antigo Testamento, se pegasse aquela mulher do ato do adultério, capítulo 8 de João, se fosse antigamente, matava. Só que Jesus agora vai fazer o carinho do pai terreno. Hoje, o senhor acha que nós servimos mais esse Deus de leis, de regra, ou Jesus de pai? Nós somos seres essencialmente religiosos, né? Então, o pensamento reformado é que o coração do ser humano, ele produz ídolos. Facilmente a gente pode confundir Deus com uma relação idolátrica, ou podemos fazer de Deus uma projeção do nosso próprio ser, da cultura, da religiosidade. Por isso é necessário olhar Deus através das Escrituras. A lei foi dada como um ato também gracioso de Deus. A graça, ela não acontece apenas à manifestação do Novo Testamento ou do Segundo Testamento. Nós temos um Deus generoso, que se comunicou, que criou tudo para a sua própria glória e que buscou o ser humano, gerando um pacto, um acordo lá no Sinai e dando a lei. A lei é boa, diz Paulo. E quando a gente pega os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, começamos então a enxergar melhor que o problema não estava na lei.
Ela aponta para um caráter de um Deus santo e a impossibilidade do ser humano. A impecabilidade é algo que não tem a ver conosco. É Jesus que viveu uma vida sem pecado. Nós temos uma influência pecaminosa e um poder pecaminoso que nos inclina. Então, dentro dessa realidade, nós temos a lei de Deus boa, porém nós somos maus e nossa carne está enferma pelo pecado. Nós não conseguimos seguir. Aí Deus começa a ser enxergado por esse prisma. Um Deus que traz leis, mas nós não temos essa possibilidade. Aí tinha duas saídas. Os seres humanos iam buscar fora de Deus, e nós devemos lembrar do contexto histórico e cultural. Havia diversas divindades no contexto mesopotâmico e ao redor do mundo do Oriente Antigo, né, Oriente Médio. Nós estamos pensando lá no Oriente Antigo, no Oriente Próximo. Haviam tantas divindades com a ideia de manipulação. Então, oferendas, uma busca através de sacrifícios. Mas quando a gente chega agora no Novo Testamento, isso não é desvalorizado, isso é ampliado. Nós chegamos a um momento máximo aonde Jesus mostra a única possibilidade do ser humano se relacionar com Deus. Era impossível, não havia um justo sequer. Por isso Deus envia o seu Filho. Mas Deus envia o seu Filho porque amou o mundo de tal maneira. A beleza das Escrituras e a boa mensagem que carregamos, ou o Evangelho, é que Deus quer se relacionar conosco. E ele é representado como um pai que ama e que quer ter conosco esse relacionamento diário, comprometido e verdadeiro, autêntico. A grande questão é que se a gente só olha pelo prisma da lei, da ordem, da regra, então nós pensamos numa relação que está no livro de Deuteronômio, que é bênçãos e maldições. Mas quando a gente vai para Jesus, agora a gente tem a verdadeira expressão da graça. Um Deus que se faz homem, andou entre nós, simplesmente nos amou e se entrega em um sacrifício vicário e expiatório. Que amor é esse? De dar a sua vida. E ele nos amou quando estávamos longe. O amor de Deus não é uma troca, o amor de Deus é uma entrega gloriosa, poderosa, de Deus que ama tanto ao ponto de se sacrificar. Por isso agora nós temos uma expressão mais vívida sobre o que é o amor de Deus. E é claro, nós temos uma revelação progressiva. Então devemos lembrar que no Primeiro Testamento as pessoas enxergavam Deus através ou das expressões da natureza, ou do ambiente do culto, ou do sacrifício, ou da lei e suas aplicações. Quando chegamos em Jesus, agora tudo muda. A salvação chega a nós, os benefícios da salvação e um detalhe essencial, o Espírito Santo é derramado. E ele passa a habitar em nós. E esse Espírito comunica a Deus, revela a Deus, manifesta a Deus. É o Espírito Santo que faz Deus ser habitável, manifesto em nós e através de nós. Então, sem dúvida, quando chegamos a esse momento, temos a possibilidade de ter com Deus uma relação que antes eles não tinham no Primeiro Testamento. Antes o Espírito descia sobre certos ofícios, pessoas e momentos específicos. Agora o Espírito veio sobre toda a carne. Há uma nova lei escrita, não mais em tábuas de pedra lá do Monte Sinai, mas no nosso coração. Há uma nova revelação, há um ampliar da nossa visão, uma metanoia, uma transformação da mentalidade. E só através de Cristo o ser humano pode ter com Deus esse relacionamento.